Após Toffoli anular o procedimento administrativo contra o juiz Eduardo Apio, a defesa do magistrado cobra o retorno dele ao cargo na 13ª Vara Federal de Curitiba. Ele está afastado da unidade judicial desde o final de maio. A manifestação dos advogados de Eduardo Apio ocorreu logo na sequência da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi ontem à tarde. Dias Toffoli anulou a suspeição do juiz federal nos casos envolvendo a Operação Lava Jato e também suspendeu um processo administrativo que estava tramitando contra o magistrado na Corregedoria-Geral do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF-4. Em seu despacho, o ministro ressalta que todos os procedimentos administrativos contra juízes e ex-juízes que atuaram na Operação Lava Jato devem tramitar no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para que ocorra uma análise conjunta, da mesma forma que ocorreu na correição da 13ª Vara Federal de Curitiba. No mesmo documento, Toffoli mandou oficiar o Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, para a adoção de medidas necessárias contra as atitudes do TRF-4. O advogado Pedro Serrano, que faz parte do escritório que representa Eduardo Apio, comentou essa decisão de Toffoli. Vamos ouvir. A decisão do ministro recoloca o trem da legalidade e da constitucionalidade nos trilhos, suspende corretamente o processo administrativo contra Apio e invalida a declaração de sua suspeição. Sem dúvida, uma vitória da Constituição. Em seu posicionamento, entretanto, o ministro não menciona o retorno imediato de Eduardo Apio ao cargo da 13ª Vara Federal de Curitiba. Porém, o advogado Pedro Serrano discorda dessa análise e já estuda abrir uma nova frente jurídica no TRF-4 para garantir o posto de seu cliente na Justiça Federal do Paraná. Nosso entender, o retorno ao cargo é consequência imediata da decisão de suspensão do processo e da apuração. Ele foi afastado do cargo como uma forma em razão da apuração que havia contra ele. Se a apuração foi suspensa, não há razão para manter o motivo para a manutenção do afastamento perece. Então é necessário que ele retorne ao cargo. Se não quiserem retorná-lo ao cargo, nós vamos recorrer. Essa decisão também causou repercussão e logo depois da divulgação de Dias Toffoli, o ex-procurador Deltan Dallagnol voltou então a se posicionar nas redes sociais criticando o ministro. A gente vai acompanhar agora um trecho do que ele falou. Um recurso do Apio jamais poderia ser julgado diretamente pelo ministro Toffoli e muito menos nesse processo. Depois da competência universal do ministro Alexandre de Moraes, nós vemos agora a competência universal do ministro Toffoli para anular a Lava Jato. Depois da enxurrada de críticas contra a decisão do Odebrecht, o ministro Dias Toffoli dobrou a aposta. Não há limites para o que um ministro do Supremo pode fazer no Brasil. Eles se colocam acima da lei, eles são supremos. Isso é muito, muito, muito grave e nós não temos contrapesos no Brasil. Procurados, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região e a Justiça Federal do Paraná informaram que não vão se manifestar sobre o assunto. Essa decisão, ela está em um contexto. É uma escalada de atos e decisões contra a Operação Lava Jato, que começa, lá atrás, nessa correição que o TRF-4 e a 13ª Vara Federal de Curitiba passaram, a correição feita pelo Conselho Nacional de Justiça. Aí veio a decisão do Dias Toffoli, cancelando o acordo da Odebrecht. Aí veio o relatório do CNJ, colocando ali possíveis problemas na condução da Lava Jato. Agora vem essa nova decisão também do Toffoli, anulando o processo contra o juiz Eduardo Apio. A gente sabe que o Eduardo Apio tem um histórico ligado à esquerda. E quem está dizendo isso não sou eu, são os fatos, são fatos. Isso não é opinião, isso é fato. Ele foi flagrado utilizando como login no sistema da própria Justiça a sigla LU22. Ele mesmo confessou em entrevistas que era um protesto silencioso contra a prisão do presidente Lula. Ele foi divulgado como doador de campanha de Lula, nas listas aí de doadores. Ele é acusado pelo filho de um desembargador de ameaçá-lo. Desembargador esse que questionou e até anulou decisões do Apio, como se fosse ali uma espécie de vingança ao desembargador através do filho. Esse foi o fato, inclusive, que o tirou da vara. Então, o histórico dele é esse. E quer fazer um teste? Faz agora aí, Pedro, por favor. Abre o Google,
Nada contra o Pedro Serrano, é um advogado defendendo seu cliente. O que eu vou fazer aqui é só mostrar as relações. Digita no Google Pedro Serrano, que é o nome do advogado do Eduardo Apio. Qual que é a primeira link que apareceu, Pedro? Partido dos Trabalhadores. O Pedro Serrano é colunista do site do PT. Reforço, nada contra o advogado, ele pode defender, ele pode ter o partido que quiser. Eu, inclusive, sou daqueles que defendem que todo mundo deve ter um partido, porque as coisas fiquem bem claras. Agora, eu estou dizendo isso só para mostrar as relações do juiz Eduardo Apio. E o juiz Eduardo Apio também pode militar para o partido que ele quiser. O que ele não pode é carregar a militância para as decisões judiciais. Aí não pode. Essa é a grande questão. Ele abertamente falava que era contra o que os colegas que estavam na Lava Jato antes dele fizeram. Os colegas dele, né, de judiciário, né, o pessoal do Ministério Público Federal. Ele se colocou contra. Ele fala que queria reescrever a Lava Jato. Ele falou que ia implementar a Lava Jato 2.0. Aí quais foram as decisões? Ele anulou a sentença do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, aquele que o Brasil inteiro lembra dizendo que roubava porque era cleptomaníaco. Ele anulou a sentença. Ele ali começou a chamar antigos delatores ou o pessoal que queria fazer a delação e não conseguiu para prestar novos depoimentos, agora já se dizendo injustiçados. Foi toda essa situação que aconteceu. O que eu quero dizer é o seguinte: não tenho nada contra o Apio. Só acho que a Lava Jato já tem confusão demais para termos um juiz tão polêmico. Você lembra de alguma notícia da Lava Jato nos últimos meses aí, depois que ele foi afastado? De entrevistas exageradas, de correições para lá e para cá? Não, porque juiz não tem que ficar falando. Juiz não é militante. Deixa o juiz lá trabalhar e ponto. E até essa gana de querer voltar para determinado cargo, só o estranho. Por quê? É um projeto de vida? Não, não deve ser. É um juiz, como outro qualquer, que está nessa vara agora, depois vai para outra e a vida segue. Mas, quer voltar por toda a lei, me parece que vai conseguir, tá? Claro que o Toffoli não ia dar, de ofício o retorno dele. Ofício é quando o magistrado decide sozinho. Então ele vai ter que ser provocado. E o advogado já falou que vai fazer essa provocação. Então ele deve voltar pelo andar da carruagem, a não ser que algo aconteça. E ele promete reescrever a Lava Jato. Se ele vai reescrever, eu não sei. Mas que a gente sabe que, independentemente de quem contar a história, do jeito que contar a história, fatos aconteceram. A Petrobras foi roubada por bandidos que confessaram seus crimes e até devolveram dinheiro. Isso ninguém vai apagar. Olha, as pessoas podem não apagar, mas pelo visto já tem gente defendendo e advogando que o dinheiro seja devolvido para os criminosos. Eu estou querendo entender aqui a natureza dessas decisões, porque é chocante. Você perceba o seguinte: a gente está conseguindo verificar pessoas com a maior disfarçatez defendendo a inocência ou uma conduta, no máximo ali, irregular do Sérgio Cabral, e você percebe que as pessoas que atuaram na Lava Jato, que elucidaram os crimes, agora estão sendo consideradas criminosas. Percebam, os piores criminosos, os alvos, ali de inquéritos, segundo o ministro da Justiça, que vai colocar a Polícia Federal para investigar não os bandidos, não quem roubou, não os corruptores, não os corruptos, mas sim os agentes públicos que investigaram. Então, não pense que é simplesmente passar a limpo a Lava Jato. Tem, junto com tudo isso, dois outros grandes objetivos. Um primeiro, mais mesquinho, é que alguns desses atores envolvidos nessas decisões querem voltar ali ao bom grado do governante de plantão. Eles querem se reabilitar, eles querem talvez corrigir os seus erros no passado, querem de fato apagar o momento em que a consciência deles de fato pendia para o lado da justiça. E o outro motivo é o seguinte: é criar um desestímulo enorme, porque
além de matar a Lava Jato, eles querem impedir que qualquer pessoa tenha coragem de novo, perseguir, segundo eles dizem, os poderosos de plantão, os empresários, ou seja, outras investigações contra quem tem poder no Brasil começam a esmorecer. Porque que juiz, que promotor, que delegado terão coragem de condenar, investigar, sabendo que suas vidas podem ser destruídas num processo ali de refluxo ou contrafluxo, Mark? Muito difícil tudo isso que a gente acompanha.